Certo. Pode ir. Boa noite a todos novamente. Então, eu sou a professora Denise, prof. de arte, atualmente professora da rede pública municipal e estadual de Concórdia, formada em artes visuais pela Unopar e com especialização em arte da educação, certo? Espero ajudar vocês nessa caminhada, espero que as minhas 2 aulas sejam bem produtivas, tá? E sempre que surgirem dúvidas, podem estar comentando no chat, ok? Então, eu vou estar compartilhando minha tela com vocês e a gente começar a aula eu explicando como é que vão funcionar essas 2 aulas de arte de hoje. Beleza? Vocês estão vendo, então, a minha tela? Respondam aí no chat se sim. Ainda não, prof. Ainda não, mas que coisa. Tá, peraí, vamos lá de novo. Agora. Foi, legal. Beleza. Então, assim, na nossa primeira aula de hoje, então, nós vamos estar estudando a pré-história, a Idade Antiga e a arte medieval. Eu separei nas 2 aulas como se fosse o cronológico da história da arte. Então, começamos lá na pré-história, passamos para a Idade Antiga, paramos na arte medieval, hoje. Na próxima aula, que eu acredito que ela só em dezembro, então nós vamos para o Renascimento, para a arte moderna e para a arte contemporânea. Eu pretendo articular, então, esses períodos da história da arte com a dança, o teatro e a música, e, além disso, também com as culturas pré-colombianas e a arte brasileira, certo? Então, vamos lá. Começamos hoje, então, com a arte na pré-história. A pré-história, história significa escrita, então, pré-história antes da escrita. O pré-história não significa que seja menos importante, muito pelo contrário. É um período de tempo bem longo e de muito aprendizado, inclusive na arte, certo? Então, pré-história antes da invenção da escrita. A pré-história é dividida em paleolítico, mesolítico, neolítico e idade dos metais. Eu coloquei aqui, ó, em letrinhas negrito, opa, então, o paleolítico e o neolítico, tá? Porque o mesolítico e a idade dos metais, elas não apresentam características tão fortes na arte, mais no paleolítico e no neolítico mesmo, até porque o mesolítico, ele foi um período de transição, certo? Então, ele não aconteceu em todas as regiões, não se tem registros do mesolítico em todas as regiões. Então, é visto, assim, tendo como mais certo o paleolítico e o neolítico, certo? Então, o paleolítico, primeiro período da pedra lascada, certo? Um período bem vasto, de 2,5 milhões de anos a 40 mil anos antes de Cristo. Quais são, então, as características desse período? Dentro da arte são as pinturas rupestres, que são as pinturas nas paredes de pedra, né? Nas cavernas, nas rochas, e as estatuetas de Vênus, que são as estatuetas de Vênus, são aquelas estátuas cujo culto à fertilidade. Acredita-se que essa era a função das estátuas, geralmente apresentavam, então, os seios fartos, os quadris largos, era uma espécie de culto à fertilidade, porque toda a arte na pré-história, ela era ritualística, certo? Além de ser ritualística, vocês podem ver que aqui embaixo ela está grifada em vermelho, eram os registros do cotidiano. Eles não inventavam nada para pintar na parede. Eles não iam fazer uma florzinha porque eles iam achar bonito, muito pelo contrário. Exatamente era o que eles praticavam, que eles estavam lá registrando nas paredes. Então, era um registro do seu cotidiano. Por isso, cenas de caça, cenas de dança,
e outras coisas, certo? A arte também era naturalista, ou seja, era como eles viam o mundo. Não tinha estilização da forma, certo? Não tinha geometrização da forma. Ela era naturalista. Como eles viam a natureza, eles representavam ela, certo? Então, isso são as características principais do Paleolítico. As pinturas rupestres e as estatuetas de Vênus, certo? Profe, Oi. no teu slide, só clica ali embaixo em ocultar. Obrigado. Certo. Então, vamos lá. Agora, o Neolítico. Então, viemos do Paleolítico, que foi o primeiro período, né, datado de 2,5 milhões de anos a 40 milhões de anos, mil anos, aliás. Neolítico, 40 mil anos a 10 mil anos antes de Cristo. 10, 8, 7, vai depender muito, assim, às vezes, da fonte que você tem, mas é geralmente essa média, tá? Então, o que se destaca aí? São a arquitetura. Então, lá no Paleolítico, pintura e estátuas, sempre com a função ritualística, sempre representando o cotidiano e sempre uma arte naturalista. No Neolítico, se destaca as construções megalíticas. Não que eles deixaram de esculpir, né? Não que eles deixassem de fazer pinturas, mas o que mais é visível aqui, de novo, no Neolítico, são as construções. Porque o que acontece? Do Paleolítico para o Neolítico, o homem passa a ser sedentário. No Paleolítico, então, ele é nômade. Então, ele muda de caverna constantemente, ele precisa mudar porque ele precisa encontrar novas maneiras de sobreviver, novos alimentos. Então, ele está sempre mudando de lugar. Por isso, até a função ritualística da arte, porque eles dependiam muito da caça, da coleta, da natureza para sobreviver. E a arte, então, ela fazia essa função de como se fosse uma crença, né? Então, se eu conseguir pintar, eu vou pintar essa cena de caça na parede, eu vou conseguir, de uma certa forma, estar capturando a alma desse animal e amanhã a minha caça vai ser certa, a minha sobrevivência vai ser mais fácil, certo? Muito bem. Então, no Neolítico, o homem, como passa a ser, então, sedentário, ele precisa da sua casa. Ele precisa de um lugar onde ele possa fazer o seu ritual, a sua oferenda, né? A sua religiosidade precisa ter um lugar. Porque, afinal de contas, antes ele morava na caverna, e lá na caverna mesmo, ele fazia o seu ritual. Agora não, ele precisa da sua casa e de um lugar específico para fazer o seu ritual, né? A sua crença. Então, aí surgem as construções megalíticas. Então, nós temos os dolmens, os menires e os cromlech. Eu não vou me aprofundar muito, porque senão a aula ia ficar muito longa. Vale a pena vocês estarem pesquisando futuramente o que são esses três nomezinhos aí, tá? O que são essas construções? Eu vou falar por cima, mas os dolmens, então, eram pedras enfileiradas, tá? Uma na frente da outra. Os menires, todas as construções de pedra, tá? Os menires, então, eram duas pedras colocadas na vertical e uma na horizontal, como se fosse mesmo assim um telhadinho. E o cromlech, na verdade, são aquelas construções megalíticas que eram a função mesmo ritualística, que eram em formas de círculos, como aquela que tem na Inglaterra, certo? Então, vale a pena vocês estar dando uma aprofundadinha aí, para vocês estarem até vendo imagens e tudo mais. Outra característica do Neolítico, então, é a cerâmica. Eles, já no Paleolítico, tinham, no final do Paleolítico, ali, o domínio do fogo, e acredita-se, os historiadores, que a cerâmica foi descoberta ao acaso, ao deixar o barro junto com uma fogueira. No outro dia, percebe-se que o barro está cozido e ele está impermeável. Então, eles percebem que eles podem estar fazendo, criando a partir do barro a cerâmica. E a cerâmica, ela passa a ser, primeiramente, como utilitária. Então, ela serve para guardar alimentos, transportar água, porque, afinal de contas, antes o transporte de água, ele ficava muito complexo, porque
como é que você ia transportar água, né, num potinho de barro que não estava cozido, porque ele ia derreter, né? E assim, com a descoberta da cerâmica, o pote de cerâmica, ele passa a se tornar impermeável, então ele pode ser levado ao fogo, ele pode ser utilizado para cozinhar. Então, a arte da cerâmica, ela é uma arte mais utilitária, tá? Porém, ela apresenta já uma diferença, porque eles começam a decorar essa cerâmica com padrões geométricos. Antes, a arte era somente naturalista. Agora, eles começam a brincar com as formas, a brincar com a arte. Então, digamos que no Neolítico é que nasce a concepção que nós temos hoje de arte, a concepção artística que nós temos hoje, que é de você brincar com a forma, de você inventar novas maneiras, desfigurar o que você está vendo. Então, na cerâmica, eles começam a fazer esses padrões geométricos na decoração da cerâmica, e aí eles começam a brincar com a forma, e por isso que nós dizemos que é no Neolítico que nasce a concepção artística do homem. Ok? Eu então trouxe aqui para vocês duas perguntas do Enem. Uma do Enem, a outra, não sei se é uma ou duas, vamos ver. Vou ler para vocês aqui a primeira, tá? A pintura rupestre acima, que aqui no caso está ao lado, é um patrimônio cultural brasileiro. Expressa o conflito entre os povos indígenas e os europeus durante o processo de colonização do Brasil, a organização social e política de um povo indígena e a hierarquia entre os membros, aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história do Brasil, os rituais que envolvem sacrifícios de grandes dinossauros atualmente extintos, a constante guerra entre diferentes grupos paleoíndios da América durante o período colonial. Essa foto, então, aqui ao lado, ela é da Serra da Capivara, que fica no Piauí, e lá encontra-se o Museu do Homem Americano, que são os primeiros registros da história do homem no continente americano. Vale a pena, então, vocês estarem pesquisando sobre isso, por ser a pré-história brasileira, geralmente ela cai bastante em vestibulares, no Enem, porque é muito importante a gente conhecer a história, e principalmente a história que está aqui no nosso solo, né? E nós temos muitos registros pré-históricos no Brasil, e um deles é da Serra da Capivara, do Museu do Homem Americano. Bom, aqui, o que isso, então, o que essa imagem, ela expressa? Conflito entre os povos indígenas e europeus. Não, porque se é pré-história, a concepção de europeus não existia, e muito menos a colonização do Brasil, certo? O Brasil só veio a ser Brasil 1500, né? Então, certamente essa não é. A organização social e política de um povo indígena e a hierarquia em seus membros. Também não, porque os povos indígenas, eles vieram, depois da pré-história. Então, os povos indígenas, eles habitaram o Brasil muito depois do que os povos pré-históricos, esses que fizeram os desenhos aí. Então, não dá para dizer, indígena é pré-histórico. Não, é porque eles têm datações diferentes e, inclusive, processos criativos na arte totalmente diferentes. Aspectos da vida cotidiana de grupos que vivem durante a chamada pré-história no Brasil. Lembra que eu falei para vocês o que os pré-históricos eles retratavam? Era o cotidiano deles. Eles não inventavam pinturas, eles retratavam aquilo que eles viviam. Então, essa aqui é a resposta certa. Aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história do Brasil. As duas últimas também não têm fundamento, porque grandes dinossauros, o homem nunca conviveu com dinossauro. Então, essa parte aqui já seria totalmente ilógica. E outra coisa também, paleolítico
paleoíndios da América durante o período colonial. Período colonial não pode ser também, né? Brasil já existia e tudo, e isso aqui é pré-história, muito antes de tudo isso. Outra questão aqui. Eu não sei se tem alguém aí que gostaria de ler essa questão. Por favor, alguém se dispõe a ler? Vamos lá? Quem quiser ler, liga o microfone. Ninguém? Bom, então na próxima eu vou dizer tal pessoa lê. Enem 2009. A arte é quase tão antiga quanto o ser humano. A função decisiva da arte, nos seus primórdios, foi a de conferir poder mágico, poder sobre a natureza, poder sobre os inimigos, poder sobre o parceiro de relações sexuais, poder sobre a realidade, poder exercido no sentido de um fortalecimento da coletividade humana. A arte é quase tão antiga quanto o ser humano. A função decisiva da arte nos seus primórdios foi a de conferir poder mágico, poder sobre a natureza. Ele repete ali em cima. Nos alvores da humanidade, a arte pouco tinha a ver com a beleza e nada tinha a ver com a contemplação estética, que foi o que eu comentei com vocês. Eles não faziam nada lá, não pintavam nada, não gravavam nada para ser bonito, para decorar. E tinha toda essa função ritualística, tinha um intuito especial, certo? Com o desfrute estético. Era um instrumento mágico, uma arma da coletividade humana em sua luta pela sobrevivência. Por exemplo, a figura apresenta uma pintura rupestre. Eu não coloquei a figura aqui, porque senão ia ficar muito grande. Mas é uma pintura rupestre parecida com a anterior, ali, ó, certo? Então, a figura apresenta uma pintura rupestre, comprova que as pinturas de animais nas cavernas tinham a função de ajudar a dar ao caçador um sentido de segurança e superioridade sobre a presa. Com base nas informações do texto, conclui-se que a arte, nos seus primórdios, tinha a função de... Então, qual era a função da arte na pré-história? Não é o belo, não é estética, não é decorativa. Então, nós temos aqui ó, algumas questões. Eu separei essa pergunta porque ela pode ser bem confusa. Então, vamos lá, vamos ler aqui as questões. Dotar o ser humano de ferramentas de trabalho que servissem para caçar presas na luta pela sobrevivência. Dar ao homem a sensação de domínio da natureza e no desenvolver as relações sociais. Desenvolver uma atividade individual por meio de signos, imagem e palavras, destacando a importância do artista em relação ao grupo social. Transformar magicamente a natureza pelo esforço do trabalho coletivo como uma arma de defesa da coletividade humana. Guiar o ser humano em suas atividades de trabalho coletivo. Muito bem. Vamos lá. Então, qual era a função da arte na pré-história? Por que o homem pré-histórico, ele pintava? Ele nem tinha essa noção que nós estaríamos hoje falando de arte, porque para ele aquilo não era arte, aquilo era um ritual que ele estava fazendo. Dotar o ser humano de ferramentas de trabalho que servisse para caçar presas na luta pela sobrevivência. Então, qual era a função daquela pintura rupestre? Era tentar capturar a alma do animal. Então, se ele pintasse, ele estaria com uma ferramenta de trabalho que estava ajudando ele na caça. Era o que ele acreditava. E se ele caçasse, a sua sobrevivência seria garantida. Então, aqui, a primeira resposta é a que está correta. As outras não estão corretas porque sensação de domínio da natureza. Até hoje o homem não dominou a natureza. Então, não tem como ser.
desenvolveram uma atividade individual por meio de signos, imagens e palavras, destacando a importância do artista. Se eles não sabiam que eles estavam fazendo arte, muito menos que eles eram artistas. Não tem essa impressão, eu sou um artista da minha tribo pré-histórica. Não. Todos podiam pintar, todos podiam, porque afinal tinha um sentido de poder mesmo, de ajudá-los com todas as dificuldades que eles tinham, né? Transformar magicamente a natureza. Embora fosse uma crença e um ritual, transformar magicamente a natureza também não pode ser, né? Porque como você vai transformar magicamente a natureza? Uma porção mágica? Guiar o ser humano em suas atividades de trabalho coletivo. Não era um guia, não estava lá para ensinar os colegas a caçar. Não era esse o intuito de pintar a parede. O intuito de pintar a parede, com uma cena de caça, com uma cena de dança, com os rituais, desde a mão, né? Ela então tinha toda esse caráter ritualístico que servia então para caçar a alma do animal, para que ajudasse eles na sobrevivência. Entendido, pessoal? Beleza? Alguma dúvida sobre a arte na pré-história? Vocês podem estar perguntando no chat, tá? Então, vamos lá. Passamos da pré-história, então, para a Idade Antiga. Lembra que eu comentei com vocês, então, que pré-história antes da escrita? Por volta dos 4.000 anos antes de Cristo, os sumérios, eles criam, então, eles desenvolvem a escrita cuneiforme. Primeiro sistema de escrita da humanidade. Então, o que acontece aí? Aí, a gente começa a estudar a história, tá? E na arte, o primeiro período da história, então, é a Idade Antiga, certo? Então, deixamos a pré-história de lado e viemos para a história. Nunca menos importante a pré-história. Então, aqui, ó, no início da Idade Antiga, o homem tinha deixado de ser nômade, já era sedentário, já tinha adquirido a técnica agrícola, a criação de animais, então ele já estava, por dizer de passagem, muito bem obrigado, né? E ele geralmente, então, se agrupava nas beiras de rios. Por isso que as grandes civilizações antigas, elas são, geralmente, elas estão ali nos arredores dos rios. E a primeira, então, civilização antiga que nós vamos estudar é a Mesopotâmia, tá? A Mesopotâmia, ela não é um povo. A Mesopotâmia, ela é uma região que foi formada durante 4.000 anos por vários povos. Sumérios, acádios, amoritas, babilônicos, assírios, elamitas e caldeus. Então, ó, é uma diversidade de povos. Um ia aparecendo, ia dominando o outro, e assim, consequentemente, iam passando, né, os impérios. Porém, a nossa questão aqui é a arte, certo? Então, em todo esse período da Mesopotâmia, a arte ela está ligada a templos e religiosidade. Também a gente vai ter ali cerâmica, com arte utilitária, objetos utilitários, as roupas, os adornos, feitos geralmente de metal, porque o homem então já tinha ali já tinha descoberto as técnicas de fundição de metais. Mas a arte em si, ela está ligada aos templos, à moradia dos reis e à religiosidade, porque o homem, então, ele não deixou de ser ritualístico, muito pelo contrário, ele continuava sendo, certo? Então, o maior destaque desse período da arte é a arquitetura, certo? Que são os zigurates. Tem uma pergunta no chat, prof. Ai, só um pouquinho que agora, peraí. Bora lá.
Eu acho que é qual o último império da... Aqui. Qual o último império da Mesopotâmia? É o último nomezinho ali, ó, que tem no slide, tá? Que são os caldeus, tá? Esse foi o último império da Mesopotâmia. Foram os caldeus. Respondida a pergunta? Desculpa, eu não estou acompanhando o chat aqui. Respondido? Beleza, então. Certo. Legal. Mais alguma dúvida? Vez, quando tiver, eu faço a leitura para tu, prof. Beleza. Mas tá bom. Então tá. Quando tiver próxima, a gente faz. Então vamos ver, eu estava aqui. Então, a maior representação da arte nesse período são os zigurates, certo? Feitos de pedra, tá? Eles serviam como moradia do rei, né? E também como o centro religioso, tá? Então, ali aconteciam as oferendas, ali aconteciam digamos assim, os cultos aos deuses. Geralmente, esses zigurates em cima, eles eram abertos para observação das estrelas, então eles já tinham esse fascínio pelas estrelas, pela astronomia, e inclusive muito da religiosidade deles vinha da astrologia e das forças da natureza, ok? Então, a arte na Mesopotâmia, ela não pode ser definida como um termo só, porque vocês viram os inúmeros povos que dominaram ali a região. Então, cada um deles tinha uma característica específica, tá? Então, se você vai querer saber mais aprofundamento de cada um, é bom você dar uma pesquisadinha lá, porque não se tem um termo comum à arte na Mesopotâmia. O que eu posso estar dizendo para vocês aqui, que o maior destaque de estudo foram os zigurates, tá? Que existem até hoje, porque a Mesopotâmia é o território do atual Iraque. Então, lá a gente consegue ainda ver essas construções, sabe? Legal. Vamos lá. Saímos da Mesopotâmia, vamos para o Egito. Certo? Vocês estão vendo o slide? Beleza. Então, Egito. Mesopotâmia, de um lado, Egito do outro. Egito, então, fica na África, né? Ali no norte da África. E é uma civilização muito falada, muito estudada, que exerce muito fascínio sobre as pessoas. Eu, particularmente, gosto muito do Egito Antigo. Não pode confundir Egito Antigo com o Egito de hoje, tá? Egito de hoje conserva lá as suas como é que vamos dizer, as suas artes antigas, né? Toda aquela cultura antiga, eles conservam, tanto é que a maior parte, né, digamos, do financeiro do país vem das visitas, né, dos estrangeiros que vão visitar todas essas construções do Egito Antigo, tá? O Egito atual, tanto na questão política, social, religiosa, é muito diferente do Egito Antigo, tá? Então, o que nós vamos estudar aqui é aquele Egito de 4.000 anos atrás. O que a gente tem que pôr em mente também é que, por exemplo, Mesopotâmia, né? Não é que, acabou a Mesopotâmia, começou o Egito. A Mesopotâmia, o Egito, a Grécia, eles aconteceram simultaneamente, tá? Eram povos diferentes que foram desenvolvendo ali sua cultura em comunidade, tá? Então, enquanto lá na Mesopotâmia um estava invadindo o outro, blá, aqui no Egito manteve-se um império muito forte, que durou em torno de 4.000 anos, tá? Então, a arte no Antigo Egito. As principais características ligada à religiosidade,
novamente aí vem, né? Só que os egípcios, eles eram extremamente religiosos. Era a crença extrema na imortalidade da alma, na vida após a morte. Toda manifestação artística do Egito está ligada à religiosidade. Nenhuma delas vai ter o caráter, assim, utilitário ou decorativo. Muito pelo contrário. Toda ela era religiosa. Então, nessa busca pela eternidade da alma. A arte era anônima. Então, eu não sei se foi Pedro, Paulo, José que pintou esse mural aqui, porque não importava para eles o artista. Quem pintava, nem tinha o artista, era o artesão, né? Quem fizesse não tinha importância. A importância era ser fiel à técnica. E os egípcios foram muito bons em ser fiéis à técnica, porque durante 4.000 anos, a arte deles, a pintura, a escultura, ela permaneceu idêntica. Nós vamos ver depois que só teve um cara que quis mudar isso e se lascou, tá? Então, não importava quem fizesse, quem pintava. Importante era que seguisse os padrões religiosos para que o faraó conseguisse a eternidade da alma. Essa era a função da arte, tá? Na pintura, então, nós temos a lei da frontalidade. Vamos fazer a dancinha egípcia. Então, todo mundo sabe, vamos lá, aquela posição. Isso tem um nome, se chama lei da frontalidade, que é a característica principal da pintura egípcia. E o antropomorfismo. Ali está faltando o O no zoorfismo. O que é o antropomorfismo? Era a representação dos deuses, metade humano, metade animal. Como vocês podem ver ali na imagem, ó. No centro tem o faraó, do lado tem Anubis, deus dos mortos, e do outro lado, Osíris, deus dos céus, certo? Então, uma coisa interessante sobre os egípcios, eles faziam as associações dos animais, da natureza, com a religiosidade deles. Osíris, ali tem a cabeça de falcão, de águia, né? Como se ele dominasse os céus. Então, logicamente, Osíris seria o deus do céu. Anubis é o chacal, o cachorro, né? A relação do homem com o cão, ela é muito antiga. Os homens, então, quando caçavam, isso lá na pré-história, deixavam a carcaça para trás. Os cães, era muito mais fácil para eles ir lá, comer aquela sobra, do que tentar caçar, né? Então, eles vêm vindo com aquela proximidade com o ser humano. E o que acontece? É muito visto nos cemitérios os chacais, né? Porque o que acontecia? Então, eles lá morria alguém, enterravam, o que o chacal ia lá fazer? Desenterrar, roer o osso. Então, nos cemitérios era muito frequente a presença do chacal. Então, eles associaram chacal ao deus dos mortos, tá? Então, no antropomorfismo, no Egito, então, essa crença dos deuses, ela está muito ligada a onde eles viam o animal, ao que o animal estava fazendo. Então, eles ligavam isso, tá? Ligavam o animal à sua finalidade, à sua função, onde ele era visto, certo? E aí eles acabavam criando uma divindade, certo? Então, o que é a lei da frontalidade? Porque tem uma... Certo. Lei da frontalidade. Era a maneira com que eles desenhavam e pintavam o corpo humano. Os olhos, o peito e os ombros são representados de frente. Como vocês podem ali, observar ali, o olho está. Embora a cabeça esteja de perfil, o olho está de frente.
certo? Os ombros também estão de frente, embora que o quadril esteja de lado. Então eles não sabiam desenhar. Não, muito pelo contrário. Eles desenhavam assim porque eles acreditavam que assim era a melhor representação do corpo humano. Fica melhor se eu observar o desenho do meu rosto, se eu estiver observando ele de frente ou ele de perfil. Eu consigo ver melhores o contorno da minha face. Perfil. Então, o rosto vai ser de perfil. Porém, quando eu tenho o rosto de perfil, o meu olho ele não fica evidenciado, né? A melhor visão do olho é quando ele está de frente. Então, nós vamos desenhar o rosto de perfil e o olho de frente. E não importava se isso estava parecido com o real ou não. Eles não tinham esse objetivo. Não era representar o homem com fidelidade real, como ele era. Era representar o corpo da melhor forma, certo? Então, eles têm a lei da frontalidade. E era uma lei mesmo, porque todos os desenhos, todas as pinturas são, dos 4.000 anos do Império Egípcio, são representados dessa maneira. Outra característica é o lápis lazuli. Então, os egípcios, eles foram a primeira civilização a ter a cor azul, a obter o pigmento azul. E eles adoraram, né? Amavam isso, porque se vocês analisarem e perceberem, em quase todas as pinturas, as esculturas, vai ter a presença do azul, que eles estão extraindo uma pedra, então essa pedra também estava presente nas joias deles, nas coroas. Eles tinham uma grande admiração por essa cor azul, porque o azul, então, representava o céu, a eternidade, as águas do Nilo. Então, geralmente, quando eles estavam mumificando os mortos, depois do processo de retirada dos órgãos e tudo, antes de enrolar nas faixas, eles pintavam, então, as pálpebras de azul, com o pigmento lazuli ali, né? Como se fosse uma menção à eternidade. Estará indo para a eternidade. Então, eles tinham um grande fascínio pela cor azul, certo? Então, o que vocês têm que ter de informação, assim, aqui, necessário sobre o Egito Antigo? É a lei da frontalidade, que era uma lei mesmo. Todos os artesãos faziam desta maneira, tá? Geralmente, essas pinturas, então, eram acompanhadas dos textos em hieróglifos. Ela era exclusivamente religiosa, tanto a escultura quanto a pintura, tá? E o lápis lazuli, que foi, então, a primeira civilização aí que consegue a cor azul. Na arquitetura, mesma função, religiosa. Então, ela se destaca nas pirâmides. O que eram, então, as pirâmides? O túmulo do faraó. Acontecia muitos saques no Egito Antigo. Então, embora essas 3 pirâmides que nós estamos vemos aqui na imagem, são as do complexo de Gizé, mas existem em torno de 45 pirâmides em todo o Egito, tá? Então, não foram só essas 3 construídas, essas são as mais famosas, a maior delas também se encontra aí, certo? Então, ela servia para lá fazer o enterro do faraó. Então, o faraó, ele teria que ser sepultado com todas aquelas honras, seguindo todos os rituais, porque qualquer coisa que fosse feita diferente ia comprometer sua vida após a morte. Ele não ia ter a eternidade. Então, teria que ser tudo muito cuidadoso. Então, ele levava com ele todo o seu tesouro, todas as coisas que ele necessitava para seguir na vida no além. Então, lá tinha o tesouro, tudo era enterrado com ele. O que acontecia? Acontecia muitos saques nas pirâmides. Quem que não enxerga uma pirâmide desse tamanho no meio do deserto, né? Então, iam lá, roubavam as coisas, o faraó estava comprometido com a sua eternidade. Então, embora nos 4.000 anos, então, tenham passado muitos faraós pelo Egito, não se tem 4.000 pirâmides, né? Porque o que acontece?
elas eram muito fáceis de ser saqueadas. Então, as primeiras foram construídas, tanto é que as do complexo de Gizé não tem nada dentro, né? Porque tudo foi levado, todo o ouro já deve ter se derretido, ter virado outra coisa. Então, eles param de sepultar nas pirâmides e passam a sepultar no Vale dos Reis, que é um lugar mais discreto, de difícil acesso e de difícil saques, né? Embora tenham acontecido muitos saques lá, mas vamos dizer, a justificativa para não se todos os faraós serem sepultados em pirâmides então, o difícil mão de obra para construção, né? Escravizar tanta gente para construção, embora tenham estudos que demonstrem que os construtores das pirâmides eram pagos, né? Então, uma das mais, digamos, as principais que os estudiosos têm de por que as pirâmides não foram, assim, sempre construídas para sepultamento, era, então, o fato dos saques, de serem muito fácil de serem encontradas e saqueadas, tá? Isso comprometeria o faraó. Eu, se fosse faraó na época, eu não queria, né, que todo o meu tesouro fosse saqueado e a minha vida no pós-morte fosse comprometida, né? Outra, então, questão da arquitetura, então, são os templos, tá? Os templos sempre em homenagem aos deuses, né? Essa imagem aqui, então, é o templo de Luxor. Então, o faraó, se a colheita fosse boa, se o império estivesse indo muito bem, então ele dedicava grande parte das suas conquistas, das suas riquezas, e fazia um templo a um deus. E lá ele mantinha os sacerdotes e o culto a esse deus, para que o Egito nunca fosse menor do que era, né? Para que nunca sucumbisse. Escultura. Representação dos faraós e dos deuses. O faraó, ele era considerado um deus. Ele era o deus na terra, tá? Então, nós vamos ver na escultura. Ou é Deus, ou é o faraó. Não vai ter lá o tiozinho lá que media a pirâmide, não. Vai ser ou o faraó ou Deus. Porque o faraó era considerado um deus. Eles eram sempre representados, então, de formas frontais. Vocês podem ver a rigidez do corpo, né? Sem quase nenhuma expressão de movimento, a não ser a perna, uma das pernas na frente, sem nenhuma expressão facial. Era rigidez pura. Então, era para mostrar mesmo o poder e toda aquela superioridade que o faraó tinha em ser um deus também, certo? E a escultura era também, a função dela era religiosa, para decorar templos, para decorar os túmulos, e por assim. Outra característica também da escultura são as esfinges, tá? Aqui muda um pouco, né? Os deuses eram cabeça de animal, corpo de homem. Aqui é corpo de leão, cabeça de homem. A esfinge, ela é como se fosse uma proteção, porque ela, no corpo, ela leva a força do leão e na cabeça ela leva a sabedoria do homem. Essa esfinge, então, de Gizé, que está na frente das pirâmides ali do complexo de Gizé, então ela tinha a função de proteger as pirâmides com a força do leão e com a inteligência do homem. E não é só essa esfinge, tem inúmeras esfinges espalhadas por todo o Egito, né, que são encontradas, e todas com a mesma função, com essa função de proteger, como se fosse um amuleto, certo? Pirâmides de Gizé é o complexo de Giza, o local onde elas estão construídas, tá? Fica perto, próximo ao Cairo, que é a capital agora do Egito atual, certo? As pirâmides de Gizé, do complexo de Gizé, então, são Quéopes, Quefren e Miquerinos. Quéopes, a maior delas, Quefren, a segunda, e Miquerinos, a menor.
Todas elas ali, uma perto da outra, nenhuma delas com, digamos, nada dentro, né? Só sobrou pedra. Todas foram saqueadas, nem a esfinge conseguiu protegê-las, tá? É verdade que algumas pirâmides tinham armadilhas para não serem saqueadas? Não necessariamente. Os saques, se elas tivessem armadilhas, né, não teriam sido saqueadas. Isso faz parte desse cenário, assim, místico que a gente tem do Egito, né, que os filmes nos trazem, as histórias nos trazem, mas não, elas não tinham armadilhas, elas tinham câmaras bem extensas, espaços bem estreitos na sua construção, como se fossem labirintos, para que levassem as pessoas para a câmara principal da pirâmide, que é onde estaria o tesouro do faraó, né? Mas nada muito difícil, porque foi encontrado e foi saqueado, tá? Então, armadilhas, não, certo? Mais alguma dúvida? Beleza, vamos lá. Então, lembra que eu falei para vocês lá no início que teve só um cara que quis mudar a arte? Na verdade, ele não quis mudar a arte, ele quis foi mudar a concepção de politeísmo do Egito. Esse cara foi Amenófis IV ou Akhenaton. É comum cair isso nas provas, porque de toda a história do Egito, ele foi o único que tentou fazer diferente. Mas não deu certo, né? Então, ele tentou implantar o monoteísmo, o culto a Atum, que é representado, então, pelo disco solar. O que acontece, então? Ele se torna faraó e ele escreve que num sonho ele é orientado que ele deve excluir o culto aos todos os inúmeros deuses do Egito e cultuar apenas Atum, que então será representado pelo disco solar. Ele muda a capital do Egito, ele passa de Tebas para Marna, que fica no meio de um deserto escaldante, tá? Ele muda toda a questão religiosa do Egito, então ele constrói lá a capital política e religiosa do Egito, em Amarna. Ele pega e muda toda a questão dos sacerdotes, então eles digamos assim, desemprega milhões de sacerdotes de outros deuses do Egito. E o que acontece quando uma mudança assim tão drástica acontece? Ele ganha muitos inimigos, né? Porque afinal de contas, o Estado Egito, né? O Estado político Egito era formado há milhões de anos por aquela forma de pensamento, pelo politeísmo, e ele tenta mudar isso drasticamente, e ele então ganha muita inimizade com isso. E na arte, o que a gente consegue ver, então, no período da reforma de Amenófis e Akhenaton? É a concepção realista do faraó. Opa, aqui tem um errinho de português, faraó. E de sua família. Se vocês observarem bem aqui essa imagem na tela, aqui, ó, vocês podem ver a diferença da representação do corpo humano daquela primeira imagem que eu mostrei lá. A lei da frontalidade aqui não tem. Eles estão ali, ó, podem ver até, ó, corpo mais flácido, ombros mais finos, né? Ele está demonstrando carinho pelo filho, né? Coisa que não tinha antes. Então, lembro das esculturas, eram todas rígidas, sem emoção nenhuma, tá? Então, ó, retratando a intimidade familiar em poses mais leves e descontraídas e em cenários naturais. Em cenário da sua casa, do seu quarto, coisa que não acontecia antes na arte egípcia, tá? Aqui, então, nós temos, ó, o busto de Amenófis, tá? Olha a diferença, né? Lá daquelas primeiras imagens que eu mostrei, até nas questões na questão lá da escultura, né? Aqui, ó, ele tem um queixo muito alongado, tu vê um alongamento de face, então, totalmente fora dos padrões estéticos das leis que vinham sendo concebidas para a arte no Egito. Do lado aqui, ó, nós temos
o busto de Nefertiti. Nefertiti era esposa de Akhenaton, tá? Então, esse busto aqui, ó, a gente consegue, então, mais ainda ver o realismo, como ela foi representada, né? Então, até hoje, ela é considerada uma das mulheres mais bonitas, né? Por causa desse busto, que é de uma realidade incrível, coisa que não acontecia no Egito. Representar um faraó ou sua família como ele era, com maior realismo, não existia. E ao lado aqui, ó, tem Tutankhamon. Tutankhamon, antes Tutankhaton, ele era filho de Amenófis, tá? De Akhenaton. O que acontece? Então, o Akhenaton arrumou muita briga, arrumou muita inimizade, e quando ele morreu, deram graças, né, a Deus. E o filho dele, que era muito jovem, tinha 9 anos, então, quando assume como faraó, então ele novamente, sofre pressão e diz, não, o Egito vai ser politeísta novamente. Então, ele assume o nome de Tutankhamon, e com 19 anos, então ele faz todas essas reformas novamente no Egito, a arte passa a ser como era, tudo passa a ser como era antes, como se Amenófis não tivesse existido. Ele morre aos 19 anos, e então, assim, ó, digamos que os egípcios, eles tinham uma certa raiva dessa família aí, né, por ter querido mudar tanto, né, ele, com 19 anos, ele morre, e ele é enterrado numa tumba nos Vales dos Reis, numa tumba bem discreta, embora com inúmeros tesouros dele dentro, né, e de difícil localização. E por que Tutankhamon, então, é tão famoso? Não é porque o reinado dele foi muito grande, foi a época que o Egito teve maior riqueza, não. Ele é famoso porque ele foi uma das únicas tumbas que foram encontradas intactas. Howard Carter abriu a tumba dele depois de 3.000 anos, pela primeira vez em 1912. Ninguém nunca tinha entrado, então tudo o que o faraó levava consigo para o seu túmulo estava lá intacto. Então, são mais de 12.000 peças, para vocês terem uma noção. Desde estátuas, jarros, roupas, mobília, vestuário, estava tudo lá intacto, 2.000 anos, certo? Entendido? Por isso que ele ficou famoso. O rei Tut. Popular Tut para os amigos, né? Alguma dúvida aí, pessoal? Sobre Tutankhamon? Qual foi o maior e mais importante faraó? Ramsés, tá? Ramsés II. Ele teve mais de 100 filhos, tinha 60 esposas, viveu até os 90 anos, teve muita dor de dente. Foi o mais famoso dos faraós, tá? Mas, digamos assim, onde o império teve a sua maior riqueza, né? Conquista de territórios estrangeiros também. Que hora é? Nossa, vamos lá. Fala de Cleópatra. Cleópatra, então, é mais fácil a gente falar de Cleópatra quando o Egito está terminando do que quando ele está começando. Cleópatra foi a última governante do Egito. Ela, para vocês terem uma noção, a Cleópatra está mais próxima de Jesus do que das pirâmides, as grandes pirâmides. As grandes pirâmides foram construídas 3.000 anos antes de Cristo. Cleópatra, então, ela vive ali em torno de 80 antes de Cristo. Então, as pirâmides eram tão antigas para ela como é para nós, tá? Ela foi a última porque depois o Egito, então, é conquistado pelos romanos. Então, ela tinha lá, então, Cleópatra e Júlio César, então, todo aquele romance, né, que vem depois Cleópatra e Marco Antônio. Então, porque ela tentava se unir com Roma, porque ela não queria que Roma dominasse o Egito, né? Então, ela tentou se unir com esses faraós, mas não teve jeito, né? Quando o Marco Antônio perde a guerra, ela também perde o seu posto de governante do Egito, e o Egito, então, é dominado pelos romanos,
e eles não tinham interesse nenhum na arte egípcia, interesse nenhum na cultura egípcia, e tudo ficou esquecido até 300, 400 anos atrás, onde começou-se a descobrir essas artes, essas esculturas, arquiteturas, e aí ressurgiu de novo esse fascínio pelo Egito. Entendido? Por isso que ela foi a última, porque depois dela, o Egito foi dominado pelos romanos. O Antigo Egito. Vamos lá. Então, eu separei aqui uma questão para vocês. Vamos lá, deixa eu... Só, gente, lembrar de preencher a chamada. Um abraço. Qual líder dominou o Egito? Marco Aurélio. Ela tentou romance com Júlio César foi morto. Ela tentou romance, então, com Marco Antônio, que foi sucessor de Júlio César, em uma batalha com Marco Aurélio. Ele perde, né? O namoradinho da Cleópatra perde, e aí ele manda, inclusive, sacrificar. Então, ele manda matar a Cleópatra e todos os seus filhos, né? Então, aí findou o Egito. Deixa eu aumentar aqui. Opa. Aqui, então vamos lá, pergunta. Quem que disse que ia ler a pergunta? Foi alguém que falou que ia ler a pergunta? Eu. Pera lá. Qual líder dominou o Egito? Não, é a pergunta. Eu estou compartilhando a tela com vocês? Sim. A pergunta aqui, ó, da Furmi. Ah, essas aí tu disse que é pra mim ler? Eu pensei que era do chat. Ah, eu achei que tu fosse ler essas. Não, tu quiser ler, eu leio, pode deixar. Sim. Então vamos lá. O Antigo Egito é conhecido pela grandeza de sua arte e arquitetura, representadas pelas pirâmides. Sua religião é estudada por historiadores, arqueólogos, antropólogos, místicos e muitos outros. Sobre a religião egípcia, podemos afirmar: o rei era definido como o centro de todas as coisas no Egito. Somente o reinado de Amenófis IV, a nação viveu sobre o politeísmo. Politeísmo, crença em vários deuses. Monoteísmo, crença em um único Deus. Então, eu separei essa pergunta justamente ali, ó, porque eu mostrei para vocês anteriormente a reforma que Amenófis tentou fazer. E como é uma mudança que aconteceu, que foi muito visível no Egito, geralmente essas coisas caem no vestibular, tá? Porque, então, você tem um padrão, aí vem Amenófis, tenta mudar, não consegue, continua o padrão, certo? Então, durante o reinado de Amenófis IV, a nação viveu sob o politeísmo. O rei se definia literalmente como o centro de todas as coisas, inclusive dos países estrangeiros. Somente durante o reinado de Amenófis III, o Egito viveu sobre o monoteísmo. Monoteísmo, um único Deus. O rei se definia literalmente como centro de todas as coisas, inclusive dos países estrangeiros. Somente durante o reinado de Amenófis IV, o Egito viveu sobre o monoteísmo, um Deus. O rei se posicionava como centro do mundo natural, inclusive dos países estrangeiros, mas durante o reinado de Amenófis IV, o Egito laicizou-se o Estado. O rei se definia literalmente apenas como dirigente de todas as coisas, inclusive dos países estrangeiros, devidamente escolhido por seus súditos. Somente durante o reinado de Amenófis IV, o Egito viveu sob o politeísmo. Então, aqui, ó, quase todas as perguntas têm todas, na verdade, têm a mesma introdução, mudando só a concepção no final. Profe, Oi. o Marco pediu que é um antropólogo. Antropólogo? Ai, deixa eu voltar aqui. Antropólogo é aquele que estuda o corpo humano. Digamos assim,
O arqueólogo vai estudar os objetos que ficaram, né, preservados da antiguidade. O antropólogo vai estudar os corpos preservados da antiguidade. Então, o antropólogo que vai estudar se é encontrado, por exemplo, um homem congelado nas montanhas lá de 5.000 anos. Não vai ser o arqueólogo, porque não é um objeto, é um corpo, então vai ser o antropólogo. Respondido? Voltando para a pergunta, então. Amenófis, então, tenta mudar. Ele tenta mudar. Amenófis IV ou Akhenaton para os íntimos. Ele tenta mudar de politeísmo para monoteísmo. Então, a primeira não é. Durante o reinado de Amenófis, a nação viveu sob o politeísmo. O politeísmo era antes. Amenófis quis que fosse cultuado apenas um deus. Amenófis III. O Egito viveu sob o monoteísmo. Também não. Se foi Amenófis IV que implantou o monoteísmo, o Amenófis III não pode ser. O rei se definia literalmente como o centro de todas as coisas, inclusive dos países estrangeiros. De fato, quando o Egito conquistava novos territórios, ele era o ser supremo político e religioso, porque ele se considerava um deus. Somente durante o reinado de Amenófis IV, o Egito viveu sob um monoteísmo. Então, essa é a resposta certa, tá? Que foi apenas com a reforma de Amenófis IV que o Egito viveu, então, sob o monoteísmo, sob o culto a um único Deus. O resto da história egípcia é toda a lei da frontalidade, é toda na crença da eternidade da alma. Então, essa é a resposta certa. Ficou alguma dúvida aqui, pessoal, sobre a questão do politeísmo e monoteísmo no Egito? Isso, laicizou, tornou, separou política de religião, isso mesmo. Não, política e religião sempre tiveram unidas no Egito. Faraó, ele era o poder político e o poder religioso em um só. Ele era o deus e o governante, tá? Amenófis não mudou isso, ele continuava sendo deus e governante, porém ele era um servo de Aton e não de vários deuses como os outros, certo? Muito bem. Agora, nós vamos para dar uma apuradinha aqui, porque senão o negócio vai longe. Outra pergunta. Agora sobre a pintura egípcia. A pintura egípcia pode ser caracterizada como uma arte que definiu os valores passageiros e transitórios como forma de representação privilegiada, definiu valores passageiros e transitórios. Tudo que não foi no Egito foi passageiro, né? Porque tudo era um negócio que era aquilo e acabou. Era para ser para sempre. Então, essa não está certa. Concebeu as imagens como modelo de conduta, utilizando-as em rituais profanos. Ritual profano é tudo que não é um ritual divino. Muito pelo contrário, tudo que era no Egito, toda a arte, toda a pintura, ela foi um ritual divino, nada de profano. Adornou os palácios como forma de representação pública do poder político. Valorizou a originalidade na criação artística como possibilidade de experimentação de novos estilos. Valorizou a originalidade. Como que valorizou se eles tinham que fazer sempre igual? Então, não tinha nada de original, era cópia em cima de cópia, né? O que valia era técnica bem aplicada. Então, e experimentação de novos estilos, o único que tentou experimentar um novo estilo, né, não durou muito tempo. Elegeu os valores eternos presentes nos monumentos funerários como objeto de representação. Então, aqui, ó, se a gente vê, a gente vai ficar em dúvida entre duas, ó. Adornou os palácios como forma de representação pública do poder político. Pode ser. Só que assim, ó,
A pintura, ela não tinha a função da representação pública do poder político. Não era para as pessoas irem lá olhar. Não era para pintar um templo para todo mundo ir lá admirar. Não. Aquilo era para ser um ritual divino. Então, não era a representação pública do poder político. A arte, então, assim, elegeu os valores eternos presentes nos monumentos funerários como objeto de representação. Valores eternos. O quê? Ou seja, então, era aquilo que tinha que ser visto e lembrado para sempre. Então, era daquela forma que a pintura deveria ter sido feita sempre, foi assim que foi feita, nos monumentos funerários, porque a arte no Egito era totalmente religiosa. Então, essa acaba sendo a resposta certa, ok? Pulamos para a Grécia agora. Saímos do Egito e fomos para a Grécia. Alguma dúvida, pessoal, sobre o Egito ainda? Não? Não. Então, beleza. Vamos lá. Arte grega. Atravessamos o mar Mediterrâneo e fomos para a Grécia. Então, a arte grega realmente ela é assim, separada em 4 períodos, tá? Geométrico, arcaico, clássico e helenístico, tá? O que muda da arte grega, então, para tudo que a gente estava vendo até agora? A arte grega, era uma arte livre. Ela não seguiu padrões estipulados por reis, governantes, imperadores, faraós. Os gregos, eles tinham a valorização do ser humano. O ser humano vinha antes da valorização dos deuses. Primeiro o homem, depois os deuses. Não que eles não acreditassem, a mitologia grega é muito forte, mas eles tinham essa valorização humana. Então, eles davam como o ser humano, ele era algo, o pensamento humano, o poder humano de criar a arte, ele tinha que ser livre para que ele pudesse expressar e buscar a beleza e a perfeição. Então, uma das características é a simetria e a busca pela perfeição. Toda a arte grega foi assim, a busca pela perfeição e pelo equilíbrio. A arte também foi religiosa, ela era livre, lembram? Ela não seguia regras que diziam que fulano tinha que ser representado assim, ciclano assado. Não. Ela é representada da maneira com que o artista queria representar, buscando a perfeição das formas. E ela, então, era o quê? Religiosa, porque existem estátuas e pinturas de deuses. Funerária, porque também adornava, então, os túmulos. E doméstica, que nós vamos ver nos vasos gregos. Então, a arte ela não servia, diferente do Egito, não só para decorar templos ou para ir no túmulo do faraó. A gente podia ter um vaso em casa, entendeu? No cotidiano da gente. No cotidiano do grego, a arte estava presente, tá? E os gregos, então, trazem, digamos que a representação mais importante da arte da antiguidade, que é o teatro. Pois mais à frente nós vamos ver um pouquinho do teatro grego, tá? Então, o que eu falei dos períodos. Período geométrico. Maior representação é na cerâmica, tá? Então, nas pinturas nos vasos de cerâmica. E essas figuras incluíam animais e seres humanos, só que tudo estava representado de uma forma geométrica simples. Então, vocês podem observar ali, o corpo humano. Era o Pablo Picasso ali da antiguidade, tá? Então, era tudo representado em padrões geométricos, em faixas geométricas, e também os animais e humanos representados em formas geométricas. Então, esse é o primeiro período da arte grega, o geométrico. Depois vem o arcaico. Início de representações realistas de seres humanos e esculturas monumentais de pedra. Então, aqui, eles começam a querer buscar uma arte mais realista, trazer uma arte mais parecida com o real, tá? Eles esculpem em pedra, em mármore,
E tem dois exemplos, o Kouros e a Coré, que o Kouros, então, é o modelo masculino e a Coré é o feminino. O homem era sempre representado nu, a mulher não, vestida. A mulher só passa a ter um pedacinho do corpo descoberto lá no helenístico, que daí a gente vê os seios de fora e o quadril coberto, tá? Então, o arcaico, ele é muito visível na escultura, porque assim, a gente vê o início da representação realística, da busca pela perfeição que os gregos tanto idealizavam. Clássico, realismo de forma, bem como um aumento nas representações e narrativas. Então, aqui no clássico, eles conseguem finalmente o realismo que eles tanto desejam. Então, eles conseguem dar movimento para o objeto, para a escultura, eles conseguem dar maior realismo, e eles mudam de material, tá? Pedra passa para ser a escultura em cobre, porque fica mais... Por exemplo, quando eles fossem esculpir uma peça, ia ser difícil eles querem dar um movimento, o braço erguido, porque como é que eles iam esculpir esse braço, e daí dava uma marteladinha errada, o braço caía fora. Então, eles começam, então, a pensar em novas maneiras e novos materiais que fosse mais fácil para eles representar esse movimento que eles queriam dar para as peças. Então, eles começam a fazer moldes de madeira, de gesso, depois eles derretiam lá o cobre, colocavam dentro, e aí esperavam secar, e a escultura estava pronta com o movimento que eles queriam, sem medo de ter que, na hora de esculpir, acabar quebrando alguma peça da sua escultura. Então, é isso que tem de diferente do arcaico para o clássico, é que finalmente, então, os gregos conseguem o realismo e a perfeição que eles tanto queriam. É verdade que grande parte das esculturas gregas que temos hoje são reproduções e réplicas romanas, verdade. Nós vamos ver isso na sequência, tá? É verdade verdadeira. Já vou explicar o porquê. Período helenístico e último período, então, da arte grega. Apresentavam riqueza de detalhes que davam realismo e dramaticidade às obras. Então, além deles colocarem, então, o realismo ao extremo, eles já tinham conseguido o realismo, mas, então eles davam mais enfoque ainda ao realismo, tentando representar o corpo de uma forma mais exata possível. Então, eles criam até padrões, então, eles têm, inclusive, a proporção áurea, que é estudada, então, nesse tempo aí. Então, eles seguiam todas as regras, porque o realismo, ele devia ser mesmo levado a sério. E dramaticidade. Então, eles dão um caráter mais dramático às obras. Eles começam a querer expor os sentimentos com as obras que eles estão esculpindo. Eles não têm mais aquele objetivo de apenas demonstrar o realismo do corpo, mas também passar algum sentimento para quem observa a obra. Como a gente pode ver aqui, ó, nessa escultura, a gente consegue até, parece que, ver na expressão do rosto a dor, né? O desespero que está ali naquela escultura, certo? Aí, respondendo a pergunta de antes. Já que a maioria das antigas estátuas de bronze foram perdidas ou foram derretidas para reutilizar o valioso metal, cópias romanas em mármore e bronze geralmente fornecem nossa principal evidência visual de obras-primas de famosos escultores gregos. Então, o que aconteceu com as estátuas de bronze dos gregos? Quando os gregos foram invadidos, conquistados por outros impérios, o bronze é um metal que veio ajudar no armamento, né? Era um metal também, assim, de valor. Então, era bem melhor eu pegar essa escultura de bronze, derreter ela e fazer um armamento, ou fazer moedas, ou outra coisa, do que para permanecer elas como sendo esculturas. E isso aconteceu não só na Idade Antiga, por muitos e muitos tempos. Então, assim, ó,
esculturas que estavam enterradas, escondidas, eram encontradas, o pessoal não dava valor, derretia, fazia outra coisa. Então, o que nós temos hoje, inclusive essa aqui, a do Laocoonte, são as réplicas que os romanos copiaram dos gregos, tá? E nós já vamos ver por que os romanos copiaram dos gregos, certo? Pintura grega. Teve na cerâmica sua maior representação. Então, a pintura grega, ela é dividida assim, ó, em duas características principais. Figuras negras com fundo vermelho. Fundo vermelho é a cor do barro, a cor da cerâmica, tá? Então, eles pegavam a tinta negra e pintavam as figuras e deixavam, então, o fundo e os detalhes na cor da cerâmica. Quando eles enjoaram de fazer assim, figuras negras com fundo vermelho, eles inverteram, né? Alguém lá teve a grande ideia, já no período clássico, de inverter. Então, o que eles fazem? Eles passam a pintar o fundo de negro e deixar o corpo, a figura, em vermelho, a cor do barro, né? A cor da cerâmica. E daí, com pincéis finos, eles vão dando os detalhes, aqui vocês estão vendo aqui, ó, na imagem, tá? Então, essas são as duas representações da pintura grega, tá? Fundo vermelho com figura negra, figura vermelha com fundo negro, certo? Uma ao contrário da outra. A maioria das pinturas que resistiram, chegaram até nós, são nos vasos, mas não que... Ih, peraí, gente, que a bateria do meu note tá acabando aqui, vou carregar, senão vai dar problema. Um minutinho, galera. Pronto. Enquanto isso, pessoal, vocês já responderam a chamada lá que a Vitória colocou lá atrás? Lembra lá que a Vitória colocou? Deixa eu só abrir aqui onde está. Tá mais para cima aqui que ela mandou na mensagem. Você já voltou, né? Sim. Voltei. Tá, pode ir. Beleza. Então, assim, ó, não que os gregos só fizeram a pintura em vasos. Eles fizeram pinturas também em paredes de templos, em madeiras, em murais. O que acontece? A maioria dessas pinturas desapareceu com o tempo. Não foi preservada, sumiu. E as que chegaram até nós hoje são as dos vasos, porque os vasos acabaram sendo mais preservados, né? Acabaram ficando enterrados, sem a interferência da luz, que ia desbotando as cores. Então, não que eles pintassem só vasos, eles também pintavam as estátuas e também eles tinham o decorativo das suas estruturas arquitetônicas, com as paredes e tudo mais. Porém, a maioria que sobreviveu foi em vasos. Vocês podem estar pesquisando, se vocês quiserem, a tumba do mergulhador. Podem anotar aí, que é uma das poucas... como vamos dizer, uma das poucas representações de pintura grega fora dos vasos já encontradas, tá? Tumba do mergulhador. Eu não coloquei aqui porque ia ficar muito extenso. Arquitetura, busca pela beleza continua. Então, eles tinham uma engenharia já super desenvolvida, a simetria, uso de cálculos e proporções matemáticas. Tudo muito bem pensado, tudo muito bem organizado para que a perfeição acontecesse. Importante notar que a arquitetura grega era, sobretudo, de caráter público. Enquanto lá no Egito, a arquitetura servia só para templos e para faraós, na Grécia não. Lembram da valorização do ser humano? Então, ela tinha um caráter público também. Então, ela servia para eventos políticos, social, econômico e religioso. E toda a população podia usufruir dessa arquitetura, disso que eles construíam, que eram para o povo usar. Então, a arquitetura, como vocês já devem ter visto, então é o uso das colunas, né? Dórico, jônico e coríntio. Dórico mais simples, jônico um pouco mais elaborado, coríntio bem mais estilizado, com detalhes e muito mais. Aqui, então, que eu falei para vocês, ó, das várias representações da arquitetura grega.
um templo aqui no primeiro, tá? Então, a gente observa ali as colunas e a simetria, exatamente a frente igual aos fundos, tudo muito simétrico, metade igual a outra metade, tá? É o templo de Partenon que fica aqui embaixo, ó. Ele tá na imagem de baixo, a gente vê a Acrópole de Atena, cidade alta de Atena, tá? Então, ele era o templo principal dessa Acrópole aqui. Ao lado, nós temos um estádio. Os gregos, eles tinham, então, todo esse amor e essa busca pela perfeição do corpo e da saúde mental, tanto estética quanto mental, porque aí, então, eles desenvolvem toda a filosofia deles. Então, era a prática de esportes, a força. Então, eles construíam estádios onde aconteciam as competições. Então, aqui vocês podem observar. Então, isso que muda. Então, viram como muda bastante os gregos para os egípcios? Enquanto os egípcios tudo estava ligado à religiosidade, na Grécia era muito mais valor público e a valorização do homem. E aqui nós temos um exemplo do teatro grego. Ó, isso aqui, pessoal, era um anfiteatro grego, tá? A pessoa que está sentada na última fileirinha aqui em cima escuta a mesma coisa que a primeira pessoa que está sentada lá embaixo. Isso foi, então, era todo o estudo que eles faziam da acústica, do som. Então, eles queriam essa perfeição em tudo. Então, eles buscavam essa perfeição. E o teatro, então, ele surge em Atenas para o culto do deus Dionísio, que é o deus do vinho, o deus da festa, da fertilidade, tá? Então, em comemoração a esse deus, então, eles criam essas encenações, que a gente chama de teatro, tá? O que era comum no teatro era os usos das máscaras. As máscaras, elas tinham, então, o caráter do personagem, para quem fosse lá representar. Mulheres não eram permitidas na representação. Então, quando tivesse um personagem feminino e uma máscara feminina, tá? E os dois gêneros de teatro que os gregos criaram, primeiramente foi a tragédia grega, tá? Então, eles tinham todo esse amor pela tragédia, pelo dramático. Então, era sempre histórias tristes, histórias devastadoras. Então, eles criam a tragédia e depois a sátira ou a comédia. Mas para os gregos, a tragédia, ela tinha muito mais significado do que as comédias. Eles davam muito mais valor para as tragédias do que para as comédias. Mas, enfim, eram esses dois gêneros literários que os gregos escreviam e representavam em forma de teatro. Muito bem. Eu vi que tem mensagem. Todos esses slides são para hoje. Mas acho que não vai dar tempo, não. Eu vou, tá quase no final, né? Eu vou passar bem rapidinho aqui a grega e a romana, tá, pessoal? Depois a gente deixa para a aula que vem o restante, tá? Pode ser? Até para não alongar muito, né? Aqui eu tenho uma pergunta, então, em relação à escultura grega. As figuras são, na maioria, a representação de deuses antroposomórficos. Antroposomórficos eram os deuses metade homem, metade animal. A Grécia não tinha isso, tá? Alguns seres, assim, mas aí eles não eram deuses, tá? Eram figuras mitológicas, não deuses, tá? Então, errada. Essa produção reflete o antropocentrismo característico da cultura grega. Antropocentrismo. O homem como o centro do universo. Lembram? Eles valorizavam muito o homem. Pode ser. As obras possuíam temas variados, de paisagem a figuras de animais. Paisagem, viu alguma paisagem ali? Não, né? Muito menos figuras de animais. Vocês podiam até fazer pinturas de alguns animais. Mas a maior representação era do corpo humano. Então, tá errado. A escultura grega é marcada pela representações fiéis de seus generais. Também não vemos nenhum general, né,
grego ali representado. A representação era de deuses e do ser humano, né? Mas nenhum assim com algum cargo especial. A maioria das representações era de figuras femininas de formas fartas. Formas fartas? Não, porque o que eles buscavam? Era aquela ideal de beleza, a harmonia. Então, eles não retratavam nada muito grande. As formas fartas eram lá na pré-história, nas estátuas de Vênus. Aqui não, aqui era tudo muito simétrico, tudo muito pensado. Então, a resposta certa é a B, o antropocentrismo. Então, a escultura grega, ela reflete esse ideal humanista, esse ideal de homem como centro do universo, porque era a beleza humana, era a busca pela perfeição das formas que faziam eles esculpir. Muito bem. Arte romana. Vou passar isso daqui, depois a gente conclui a aula de hoje, então, tá? Saímos, então, da Grécia e vamos para Roma. A arte romana ela é muito parecida com a grega. Por que aconteceu? Então, os gregos, lá por tanto, o Império Romano se fortalece Coloca muito. Só para apresentar, prof. Ah, tá, desculpa. Levei um susto. Não tá apresentando? Só clica lá, do slide atual, isso. Ah, beleza. Então tá. A arte romana, sim, beleza. Então, assim, a arte romana é muito parecida com a grega. O Império Romano, foi um império muito militar. Então, o negócio deles era conquistar novos territórios. Eles eram os brigões da antiguidade. Então, o negócio deles não era muito ficar fazendo pinturinha ou escultura. O negócio deles era brigar, era guerrear, era conquistar novos territórios, tá? Então, eles, quando conquistam a Grécia, eles ficam maravilhados com o que eles vê lá, né? Porque eles veem aquelas esculturas belíssimas, aquelas arquiteturas tão fabulosas, então eles pensam, poxa, que legal, vamos fazer igual, né? Então, por isso que a arte romana, ela é muito parecida com a arte grega, porém, ela tem um caráter mais funcional e prático. Eles não iam fazer um grande templo simplesmente para cultuar um deus. Não, ele tinha que ter alguma função, tinha que ter alguma coisa prática, tinha que servir para ajudar os romanos no seu deslocamento. Então, por isso que a maioria da arte deles, representada na arquitetura, é em aquedutos, em pontes, porque tinha esse caráter prático de ajudar ao desenvolvimento da civilização deles, tá? Ela foi, então, fortemente influenciada pelos etruscos e gregos. Etruscos, então, é ali um povo que vivia aonde hoje é a Sicília. Então, eles conquistam e eles copiam dos etruscos também. Dos etruscos, eles copiam os arcos, que vocês estão vendo aqui na imagem, ó, chamado arco romano. Então, eles, pô, que legal esses arcos, vamos fazer parecido, mas não igual, né? Como aquele cara que, né, passa o trabalho, mas não faz idêntico, né? Então, eles eles copiam, mas eles usam nesse caráter funcional deles, em pontes, em aquedutos, tá? Da influência grega, eles trazem, então, o ideal de beleza, tá? Porque eles queriam que fosse prático, funcional, mas que fosse belo também, certo? Então, na arquitetura, o uso de arcos e abóbodas, representação realista na escultura, retratos e as cenas fúnebres. Então, na escultura, aqui eles passam a retratar seus imperadores, as pessoas importantes, coisa que a gente não via lá na Grécia. Lembra da pergunta anterior? Representavam seus generais. Quem representava os generais na escultura foram os gregos. Então, tinha tal general, morreu lá, né, numa batalha, vamos fazer uma estátua dele e vamos pôr aqui na praça. Entendeu? Então, era essa a função mais da representação da escultura, tá? Era representar um retrato de uma pessoa, um imperador, uma pessoa importante, e de caráter fúnebre, né? Para ser lembrado pela posteridade, tá? E na pintura, eles começaram a usar bastante cores, tá? Coisa que a gente não via muito na Grécia, né?
lembram? Preto, vermelho. Então, eles começam a dar mais cores nas suas pinturas, tá? Então, aqui, ó, a escultura romana, que é uma escultura do imperador. Então, a reprodução mais fiel possível da realidade. Aspectos psicológicos, ou seja, a obra evidenciava o caráter, a honra e a glória do retratado. Então, não podia ser somente real. Tinha que representar o poder que ele tinha, o que ele era. Ele era um grande imperador, um grande general, tinha que dar essa grandiosidade na escultura. E característica fúnebre, porque era uma homenagem póstuma, né? Não necessariamente. Então, o imperador ele tinha estátuas dele espalhadas pelo império, mas provavelmente, quando ele falecesse, mais estátuas iriam ser para que ele fosse lembrado para toda a eternidade. E o que eu quero falar para vocês agora, por último, pessoal, é sobre a arte greco-romana, que é muito importante. Esse termo é muito usado e a gente às vezes confunde. Greco-romano é um termo para tudo que for comum para os gregos e romanos. Lembra que eu falei que eles copiavam? Então, tem coisas que vão ser iguais. Então, a gente fala arte greco-romana, porque, na verdade, tem características gregas, mas foi feito pelos romanos. Ou está na Grécia, mas foi no domínio dos romanos. Então, elas têm essas características em comum. E ela também é chamada de cultura clássica. Quem já não ouviu falar sobre a arte clássica? A arte clássica é a arte grega e romana, tá? Por se parecerem muito, então elas levam esse termo, arte greca-romana ou arte clássica, tá? Essas duas civilizações da antiguidade são consideradas a base cultural do Ocidente. A democracia dos gregos, o direito dos romanos, a nossa cultura ocidental está muito fundamentada nos valores gregos e romanos, tá? Servindo de fonte inspiradora para gerações posteriores. Até hoje, nós estamos estudando agora, né? A arte grega, a arte romana. Quem vai estudar arquitetura vai ter como fundamento as culturas gregas e romanas. Quem estuda direito vai ter como fundamento os romanos. Quem estuda políticas sociais vai ter a democracia dos gregos. Quem vai estudar educação física vai ver lá os jogos, a representação do corpo, a saúde do corpo lá dos gregos. Então, toda a nossa sociedade ocidental está baseada na cultura grego-romana, certo? Aqui então tem duas perguntas, uma ou duas. Vamos rapidinho para elas, tá? Então aqui, ó, aquela estátua que eu mostrei antes para vocês ali, tá? A diferença dessa escultura em relação às gregas do período clássico está. Essa é uma escultura romana, representando um general, né, um imperador. No que está a diferença da escultura grega para a romana? Eles copiaram muitas coisas, mas tinha uma diferença. Na monocromia, indicando maior austeridade dos costumes romanos em comparação a dos gregos. Monocromia, uma cor só. Não era uma cor só na Grécia, continuou sendo uma cor só na romana, né? Na postura ereta e estática, demonstrando que as esculturas gregas retratavam o movimento dos corpos. Na postura ereta e estática. Estática ela não tá, ela tem movimento, olha. Ela também não tá ereta, né? Olha o braço ali estendido. Então, não pode ser. No caráter político, já que as esculturas gregas priorizavam temas da mitologia religiosa. No uso da indumentária militar na composição da obra, uma vez que as esculturas gregas valorizavam o corpo humano. Então, no caráter político, sim. Ali a gente vê um caráter político, já que as esculturas gregas priorizavam temas da mitologia religiosa. Eles não priorizavam a mitologia religiosa. Eles fizeram esculturas de deuses, mas na sua grande maioria era o corpo humano, né? Então, não era priorizada a mitologia. Lembram? Os gregos, eles eram teocentristas, eram o homem como centro das atenções. Então, a resposta certa é a D. O uso da indumentária militar na composição da obra, uma vez que as esculturas gregas valorizavam o corpo humano. Os gregos
quando eles esculpiam, eles queriam a beleza humana, o ideal da beleza humana. Ali não. Ali a gente vê a vestimenta militar, que a escultura romana, ela queria essa glória, né? Esse esplendor que queria representar com a sua escultura. Agora, a última pergunta é justamente sobre esse termo arte greco-romana, que vocês vão ouvir muito, muito, muito. E assim, ó, particularmente, eu acredito que vai cair muito isso, porque é um termo comum e que a gente precisa entender isso para analisar menos que os fatos históricos. Então, ó, a pergunta, ó. O Templo da Concórdia foi construído no sul da Sicília, no século 5 a.C., e é um marco da sul da Sicília. A Sicília fica na Itália, tá? Arte românica, caracterizada pelos arcos de meia volta e pela inspiração religiosa politeísta. Onde é que tem arco aí? Não estou vendo arco nenhum, né? Então, errado. Arquitetura clássica, impostas pelos macedônios à ilha no processo de helenização empreendida por Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele conquista a Grécia e ele dá, então, ao período helenístico, mas ele não conquista a Itália. E aqui, esse templo é da Sicília, na Itália. Arte etrusca, oriunda do norte da Península Itálica e desenvolvida no Mediterrâneo durante o período de hegemonia romana. O que os gregos herdaram os romanos herdaram dos etruscos? Lembra-se que eu comentei lá? Eram os arcos e as abóbadas. Aí também, não estou vendo nenhum arco, nenhuma abóbada, só colunas. A arquitetura dórica, levada à ilha pelos gregos na expansão e colonização mediterrânea da chamada Magna Grécia. Essa é a resposta correta, porque olha as colunas aqui, ó. Colúnicas no estilo dórico, que é o estilo mais simples da representação das colunas gregas. E como a Grécia e Roma, ali, o Império Romano, eles tiveram contato, antes a Grécia fazia parte conquistava espaços de onde depois se tornou o Império Romano e vice-versa. Depois o Império Romano conquista os espaços que era da Grécia. Então, por isso que a gente tem esse termo, arte greco-romana, que elas se parecem porque houve uma mistura aí. E a última pergunta não tem lógica, porque fala arte gótica. A arte gótica vem muito depois, tá? Então, a resposta certa é a letra B. Certo, pessoal? Então, para a semana que vem, estou acostumada com meus alunos. Para a próxima aula, a gente vai ver, então, a arte medieval. Eu fiquei devendo para vocês hoje, né, por causa do tempo, a arte medieval. Deixa eu sair daqui. Tem um aluno, prof, que pediu que quer a história de greco-romano aí. Que é aquilo que tu falou lá, que vale tanto para os gregos quanto para os romanos. Ah, tá. Então, o termo grego-romano é usado para representar a arte, que ela tem as mesmas características gregas e romanas. Digamos assim, então, quando Roma, primeiro, o território do Império Romano pertence à Grécia. Então, logicamente, as artes que eram feitas na Grécia estavam ali também, né? Depois, então, o Império Romano conquista a Grécia. E aí eles acabam se misturando, se influenciando as características da arte. Então, surge o termo arte greco-romana, porque elas têm características em comum, tá? A arte grega se parece muito com a arte romana, por causa dessa influência e até dos romanos terem se espelhado muito nos gregos, desde a sua arte até a mitologia, né? Que muitos deuses gregos são cópias dos deuses romanos, só que com outros. Os deuses romanos são cópias dos deuses gregos, só que com outros nomes, tá? Então, assim, pessoal, mais alguma dúvida? Já que respondi a tua pergunta, o Marcos Piccoli? Respondi? Entendeu o que é greco-romano? Beleza, então. Pessoal, foi um grande prazer, tá? Me alonguei muito, acho que algumas partes, acabei devendo, mas para a próxima aula eu vou ser mais específica. Na próxima aula a gente vai ver arte moderna, cai muito arte moderna, arte contemporânea em vestibular. Só que é muito importante também estudar essa história da arte. E assim, ó, como